bem-vindo à nossa escola bíblica cristã. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, estamos no capítulo 1 e estamos compartilhando com os irmãos as grandes bênçãos espirituais mencionadas pelo apóstolo Paulo que nós já recebemos de Deus. Nós já vimos que Deus nos abençoou com a bênção da eleição. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Também já vimos que Ele nos abençoou com a bênção da adoção como filhos. Deus nos adotou como filhos. E também já falamos da bênção da redenção e do perdão de todos os nossos pecados. Hoje eu vou compartilhar mais duas grandes bênçãos. A bênção da herança de Deus e a bênção do selo do Espírito Santo. Então fique conosco até o final desta lição, que com certeza vai abençoar a sua vida. Bem, a quarta bênção mencionada pelo apóstolo Paulo é a bênção da herança. Deus nos deu uma herança, ele fala sobre isso no versículo 11, eu vou ler para os irmãos. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Aqui o apóstolo Paulo disse que nós fomos feitos herança de Deus. E na verdade essa é a nossa maior herança. A nossa maior herança é termos sido feitos herança de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Nós somos herança de Deus como filhos de Deus. Quando nós fomos adotados na família de Deus, nós passamos a ser herança do Senhor e ao mesmo tempo passamos a ser herdeiros do Senhor. Irmãos, nada pode ser melhor e mais precioso que receber a maior herança possível. A herança de ser a própria herança de Deus, o especial tesouro do Senhor, e é isso que nós somos. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 9, Deus diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Então o apóstolo Paulo, ele diz que nós fomos predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Em outras palavras, Deus, por sua livre vontade, ele predeterminou, ele preordenou que nós fôssemos convertidos em herança sua. E isso garante que nós vamos viver eternamente. E essa também é a nossa herança. Se eu sou herança de Deus, Deus é eterno, então eu viverei eternamente. Deus concede ao crente um estado de ser eterno, uma existência eterna. De fato, a palavra herança no grego significa legado. Então Deus toma o crente e Deus converte o crente em seu próprio legado, em sua própria possessão. O crente mesmo se converte na herança de Deus. Mas como é que nós nos convertemos em herança de Deus? O apóstolo Paulo diz lá no versículo 13: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, primeiro a pessoa precisa ouvir a palavra. Paulo diz, depois que ouvistes a palavra da verdade. Uma pessoa, para crer, ela precisa ouvir. E em segundo lugar, então, depois de ouvir, ela tem que crer. Paulo disse, tendo nele também crido. Então é dessa forma que nós recebemos a herança de Deus, ao ouvir a palavra e ao crer na palavra. Essa realmente é uma grande bênção espiritual que Deus nos concedeu,
nós fomos feitos herança de Deus e, ao mesmo tempo, nós fomos feitos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. A quinta bênção que o apóstolo Paulo se refere aqui é a de que Deus nos selou com o Espírito Santo. Lá no versículo 13 e 14 ele fala assim: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Então aqui Paulo diz que o crente, ele é selado com o Espírito Santo de Deus imediatamente quando crê. Paulo disse: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então não existe aquela questão de a pessoa converter-se a Jesus e depois ficar esperando por uma segunda bênção, que seria o batismo do Espírito Santo ou o selo do Espírito Santo. Não, o batismo do Espírito Santo, o selo do Espírito Santo acontece quando nós cremos, imediatamente quando nós cremos, ato contínuo. Paulo disse: tendo nele também crido, fostes selados. O Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação. Paulo disse: o qual é o penhor da nossa herança. O que é penhor? Penhor é garantia, é aquilo que se é dado como garantia. O Espírito Santo é a garantia de que nós vamos receber a nossa herança, é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo também, ele é a marca de que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Disse que nós fomos selados com o Espírito Santo. Vamos imaginar aqui um fazendeiro, que tem muitos gados. Então, cada gado leva o selo, leva a marca do fazendeiro, a marca de propriedade. Aquilo ali, aquela marca indica que aquele gado pertence àquele fazendeiro. E assim é o Espírito Santo, nós recebemos o seu selo, recebemos a marca que indica que nós pertencemos ao Senhor Jesus. Quem não tem essa marca, quem não tem esse selo, não é de Jesus, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então o Espírito Santo, ele é a garantia da nossa salvação. O Espírito Santo é a marca de que nós pertencemos realmente a Jesus. E o selo do Espírito Santo também assegura que nós chegaremos no nosso destino, que nós chegaremos no céu. Assim como um selo de uma carta, porque uma carta sem selo não chega ao destino, ela tem que estar selada. E assim como o selo de uma carta garante que essa carta chegará ao seu destino, o nosso destino é o céu. E ninguém poderá desviar-nos desse destino, porque nós temos o selo do Espírito Santo. Irmãos, diante de todas essas bênçãos espirituais com as quais já fomos abençoados por Deus, a bênção de termos sido escolhidos antes da fundação do mundo, a bênção de termos sido adotados na família de Deus como filhos de Deus, a bênção de termos tido todos os nossos pecados perdoados, a bênção de sermos herança de Deus e ao mesmo tempo herdeiros de Deus, e a bênção do selo do Espírito Santo, que é a garantia da nossa salvação, é a garantia de que chegaremos ao céu. Diante, irmãos, de todas essas bênçãos, só nos resta dizer então, como o apóstolo Paulo, o que ele disse lá no versículo 3 do capítulo 1 de Efésios: bendito Deus
e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém? Bendito seja Deus. Espero que essa lição de hoje tenha abençoado a sua vida. Eu peço então que você compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus familiares e convide-os para participar também da nossa Escola Bíblica Cristã. No próximo sábado estaremos de volta para continuarmos com esse estudo da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Que Deus abençoe a todos, que tenham um sábado maravilhoso, também um domingo abençoado nas suas igrejas. Não deixe de ir na sua igreja, vá congregar com seus irmãos, vá congregar com a família de Deus. Então, bom final de semana para todos.